Olá a todos, bem-vindos a essa live em que eu vou falar sobre a minha mentoria. Bom ter vocês aqui, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Europa, boa noite para quem está na Austrália, que eu tenho muitas mentorandas que são da Austrália também, ou naqueles lados, né? Tudo bom com vocês? Quem está aqui pela primeira vez, que ainda não me conhece, me fala, porque eu sei que sempre tem gente entrando e faz tempo que eu não faço live. Acabei tendo que ir para o Brasil por 3 semanas esse ano, recentemente, com o falecimento do meu pai, e depois fiquei 2 semanas agora com a Nara direto, então faz mais de um mês que eu não faço live, então tá com saudade. Então sejam muito bem-vindos, quem é novo aqui também, quem não é. E como hoje eu vou falar sobre esse tema da minha mentoria, eu tô abrindo as pré-inscrições da mentoria hoje com desconto, já tem umas mães aí que estão se inscrevendo. São apenas 10 vagas que eu vou antecipar. Oi, Sara, bem-vinda, você que está chegando pela primeira vez. E eu vou oferecer condições especiais. Então, se você quer entender a estrutura da minha mentoria, caso você ainda não conheça direito, eu já fiz várias séries aqui dos surtos maternos para poder explicar como que é a estrutura da mentoria, dar uma degustação para vocês. Já são mais de 600 mães que participaram da minha mentoria ao longo de pouco mais de 2 anos, quase 3 anos já. E se vocês quiserem, vocês digitem lista para poder entrar na lista de espera da mentoria, porque lá na descrição do grupo já tem o link da pré-inscrição com essas condições especiais, tá? E vocês também já podem aproveitar para tentar entrar numa dessas 10 vagas, tá? Então tem que ler a descrição do grupo depois que você entrar no grupo especial para poder... Ou no grupo especial não, desculpa. No grupo da lista de espera para poder aproveitar essa oportunidade. Eu vou deixar essa promoção disponível durante 24 horas ou até preencherem essas 10 vagas, tá? Na verdade, a minha mentoria, ela consiste em grupos de 30 mães. É uma mentoria voltada para mães, e são 2 grupos que eu formo cada vez que eu lanço uma turma nova. Então, essa turma vai acontecer em outubro, na semana do dia 16 de outubro vai começar essa mentoria, que vai ser a última do ano. E só que eu sempre faço uma promoção de pré-inscrição, porque aí as pessoas podem se inscrever com condições especiais e elas ganham, uma das condições especiais é um bônus, que eu entrego para vocês já, um workshop chamado Respira Não Pira, onde vocês aprendem uma ferramenta da pausa consciente, que eu ensino dentro da mentoria também, só que eu vou ensinar só lá em outubro. E como é uma ferramenta muito poderosa, que deixa vocês, faz com que vocês surtem bem menos com os filhos, é legal vocês já fazerem esse workshop para vocês poderem já ir praticando um pouco disso e diminuir absurdamente a quantidade de surtos com os filhos de vocês. Então, fica aí de presente. Esse workshop ele tem o valor de R$297, mas aí quem se inscreve agora, nessas 10 vagas de hoje, ganha esse workshop de presente para poder já colocar essa ferramenta em prática. E além disso, quem se inscreve hoje também ganha R$1.000 de desconto. Então, entra lá para vocês verem as condições. Mas, como vocês estão chegando aqui e muitos não me conhecem, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu até coloquei lá o canal comecei a fazer o canal do Instagram, que eu vi que é uma coisa nova também. E aí eu fiz uma enquete lá para poder ver quem que me conhece há quanto tempo e tal. E tem gente que realmente está me seguindo faz pouquinho tempo, tem gente que me segue há mais de 3 anos, tem gente que me segue desde o início de 2017, que eu tenho essa página desde 2017. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Meu nome é Maíra Soares, eu sou de São Paulo, eu tenho quase 43 anos, vou fazer daqui a umas 2, 3 semanas 43 anos, sou virginiana com 4 planetas em Virgem, ou seja, sou super virginiana. E eu nasci em São Paulo, né, na capital, sou a filha do meio, né, de 3 irmãos, minha irmã tem 3 anos a mais do que eu, inclusive entrou uma Priscila na mentoria, o nome da minha irmã também é Priscila, e o meu irmão tem 7 anos a menos que eu. E eu fui tipicamente aquela garota boazinha, né, certinha, corretinha, aquela que fazia, assim, que acreditava pelo discurso materno, né, que a gente, depois que estuda, depois que eu fui tentar decifrar o discurso enganado que tinha na minha história, né, fazendo a biografia humana da Laura Gutman e tal, mas eu percebi que eu fui uma criança fácil, na verdade eu fui uma criança obediente, morrendo de medo de ser rejeitada. Inclusive, quando eu estudei as feridas da rejeição, as feridas da infância, eu descobri que a minha ferida mais forte é a da rejeição, né? Então, sempre aquela sensação de eu preciso me moldar, eu preciso agradar esses pais, eu preciso fazer tudo o que eles querem, que eles esperam de mim, para não ser rejeitada, para não perder o amor deles, para não perder o olhar deles. Então eu fui aquela criança fácil de lidar, que aparentemente não tinha muitos problemas, não tinha muitas demandas. Eu acreditei nisso, até entender que na verdade não. Na verdade o que eu
tinha era a dificuldade de expressar minhas necessidades com autenticidade, com coragem de mostrar aquilo que era meu e mais profundo, talvez aquilo que realmente incomodasse, por medo de desagradar meus pais e perder esse amor, né? Então, eu, na verdade, descobri que eu não era tão boazinha assim, né? Eu simplesmente estava conformada e adaptada para garantir o olhar desses pais. São coisas que eu ensino com muita profundidade de como que a gente faz para desconstruir esse discurso enganado e entender o que de fato aconteceu com a gente, né? E as consequências disso, eu descrevo isso muito dentro da mentoria e ajuda muito as mães a entenderem por que hoje elas têm dificuldade de colocar limites, por exemplo. Bom dia, Clarissa, ou Clarice, não sei. Por que hoje a gente tem dificuldade de repente, ter essa autenticidade ou até de se conhecer bem, né? Porque a gente se desconecta da nossa essência, a gente para de manifestar, de demonstrar aquilo que a gente necessita e a gente fica tão treinado a ignorar isso que a gente acaba, inclusive, se desconectando de si mesmo e se desconhecendo, né? Cresce e não sabe do que gosta, não sabe brigar pelas coisas que quer, não consegue ir atrás, né, dos sonhos e se expressar com liberdade, se sentir à vontade, tem medo de confronto, tem medo de desagradar os outros, fica buscando a aprovação dos outros. Não sei se vocês se reconhecem assim. Mas enfim, quando eu fui estudar, quando eu era criança, um dos meus sonhos era ser cantora. Eu vivia imitando as cantoras no quarto, mas eu escondia isso até de mim. Eu não admitia pra mim que eu queria ser aquela pessoa, assim, de subir no palco, porque eu não me imaginava subindo no palco. Eu tinha, digamos, uma admiração muito grande pelas mulheres que eu imitava, né, que eu cantava, que eu ficava imitando, cantando, mas um medo, assim, desgracento de me lançar. Então eu fingia que não, isso aí não é pra mim, né, imagina, tal, deixa pra lá. Abafei essa vontade por muitos e muitos anos e, curiosamente, acabei indo estudar comunicação, indo estudar jornalismo, apesar de ser uma garota muito tímida. Cheguei a fazer um pouco de administração, porque não sabia o que fazer, mas quando eu entendi o que eu queria, fui para a área da comunicação. Talvez por conta do ascendente em Gêmeos, eu preferi... Talvez tenha que escrever lista de novo sem a coisinha, não sei, sem o asterisco, tá, Grazi? Eu não tenho certeza se vai funcionar. Mas quando eu vi que eu tava... fui estudar jornalismo, eu me encontrei na área, mas eu acho que escrever ainda era uma coisa que me deixava com muita insegurança. Então eu fui pra área da fotografia. Eu tinha medo de escrever mal e ser descoberta, né? Tipo, eu era muito perfeccionista, muito exigente comigo mesma. Fugi muito da redação, da coisa escrita e fui pro fotojornalismo. Aí fiquei 10 anos trabalhando como fotojornalista. Até que em 2010, minha mãe quis me presentear com uma viagem pra Espanha. Ela estava já ela estava doente nessa época, ela estava com um câncer muito já avançado. E aí ela quis me dar de presente uma viagem para eu fazer um master em fotografia na Espanha. Então, em 2011 eu vim para cá, tô morando na Espanha agora, desde 2011. O plano inicial era vir para cá para ficar um ano, para fazer um master em fotografia, fotoperiodismo, né, fotojornalismo. Só que aí eu cheguei aqui, mudei para fotografia artística, porque vi que tava chovendo muito no molhado o curso que eu tava fazendo. E foi um ano muito incrível, apesar de eu ter perdido minha mãe também nesse ano. Minha mãe faleceu nesse ano, em 2011. Mas foi o ano que eu acabei fazendo um projeto fotográfico muito potente, em homenagem à minha mãe, que acabou se transformando num livro. E depois eu conheci o pai da Nara, que fez eu decidir ficar por aqui para poder arriscar. Falei, quer saber, vou ficar aqui, viver uma relação com ele e tal. Enfim, mas o lance foi que em 2015 a gente decidiu ter a Nara. Na verdade, em 2014, ela nasceu em 2015, porque foi em fevereiro que ela nasceu. E aí, com isso, a minha cabeça mudou. Eu já estava sem trabalhar com fotografia, fazia um tempo, estava trabalhando como professora de português para estrangeiros, que eu adorava. E também estava fazendo traduções e tudo mais, tinha cansado um pouco do universo da fotografia. Tô sempre me renovando, né? Por um tempo eu achava que essa coisa de gostar de 1000 coisas diferentes era um defeito, depois eu descobri que era uma puta qualidade, na verdade. Então, hoje eu tenho tranquilidade com isso. Mas foi muito transformador quando a Nara chegou, porque eu me vi muito... Primeiro, com o meu perfeccionismo se aflorou, eu fiquei desesperada, porque eu descobri que a criação consciente existia, né? Na verdade, naquela época, eu só falava eu ainda falava da parentalidade consciente, eu descobri Carlos Gonçalves, Laura Gutmann, ainda grávida da Nara, eu tive esse privilégio.
E aí, quando eu descobri que eu não podia castigar, sabe aquela coisa assim, comecei a ver a cartilha das coisas que eu tinha que fazer pra poder preservar minha filha, me bateu um desespero, eu tipo assim, gente, eu não posso ser uma mãe inconsciente, eu tenho que me treinar, estudar o máximo possível pra poder absorver tudo e fazer tudo corretinho. Veio de um lugar de dor, né, esse desespero de falhar com a minha filha e estragar a vida dela. Era a minha criança interior desesperada, projetando muito assim um medo de falhar com ela da forma como meus pais fizeram. Olha só o que vai acontecer, ela vai ficar com a autoestima afetada, ela vai ficar assim, ficar assado, nossa, eu vou destruir, sei lá, os sonhos dela, não vou deixar ela ser quem ela veio ser. E aí eu comecei a estudar muito. E isso fez com que eu me tornasse uma espécie de uma referência em grupos de mães que eu frequentava no WhatsApp, coisas mais informais, né? Até que eu comecei a pensar que, tipo, eu estipulei que eu ia ficar 1 ano com a Nara sem trabalhar. Depois eu decidi que eu ia ficar 2, né? Porque eu queria garantir que ela tivesse a minha presença e tudo mais. E só que aí eu comecei a sentir também aquele chamado para voltar a trabalhar e as coisas que eu fazia antes já não tinham mais sentido. Falei, gente, mas não sei, tudo isso que eu tô estudando tem transformado tanto a minha vida que eu acabei fazendo uma transição de carreira, me formando aos poucos e fui me tornando educadora parental. Né? Hoje eu tenho formação em atuação consciente na Escola da Educação Positiva, em atuação consciente também para adolescentes, também na Escola da Educação Positiva, sou educadora parental por conta deles, né? Também pelo Instituto de Apoio, fiz formação como educadora parental, também fiz como na disciplina positiva, que já nem é uma referência muito forte para mim hoje, para ser sincera, né? Mas enfim, isso a gente acaba destrinchando depois. Mas assim, fiz inúmeros cursos, assim, uma quantidade absurda de cursos de 2015 para cá, relacionados à parentalidade, né? E assim, inicialmente, muitos deles de forma informal, assim, como mãe, né? Com o interesse de aprender coisas sobre esses temas para poder usar com a minha filha. Mas depois eu fui percebendo que, claro, eu tava com um repertório tão vasto, de tanto conhecimento, tanta coisa para compartilhar, que saiu o desejo de criar a página do Canto Maternar, né? Isso foi em 2017. Primeiro eu comecei com o BLW da Nara, fiz um perfil lá para falar da introdução alimentar dela, alguns meses antes disso, que serviu meio que como um estudo de caso, uma coisa para poder entender. Só que quando eu percebi que os desafios da Nara já não tinham mais a ver com a introdução alimentar e eu não sou da cozinha, falei, não vou conseguir sustentar esse tema aqui por muito tempo. Virou uma chatice depois de um tempo. Falei, não quero mais falar disso, não tenho mais vontade. Eu senti que a minha vontade era de acompanhar os desafios mesmo de uma criança ao longo da vida, né? Tipo, desde o nascimento até a vida adulta e tudo mais, né? Então, eu decidi montar o Canto Maternar e hoje tá com mais de 460 mil pessoas que seguem aqui no Instagram, tem mais de 100 mil pessoas no TikTok, enfim, tô espalhada aí pelas redes, tem umas 650 mil pessoas me seguindo nas diversas redes sociais que eu tenho perfil, tá? Mas mais ou menos foi por aí. E aí, o que aconteceu também quando a Nara nasceu? Ela nasceu com uma malformação no rostinho dela, né? Ela não tem uma parte da mandíbula. Então, tipo, o lado normal da mandíbula dela nasceu assim, mas o outro lado nasceu assim, com um pedacinho do osso bem atrofiadinho. E aí ela teve que fazer uma série de cirurgias para colocar, na quarta cirurgia que ela fez é para colocar um distrator, que foi eles cortaram esse ossinho dela e foram abrindo para ela ganhar, tipo, mais de 2 centímetros. Isso há 2 anos atrás. Ela colocou e tirou isso daqui. E por conta disso, que foi uma malformação que eu descobri logo de cara também, eu fui tragada primeiro pela culpa, achando que eu tinha feito alguma coisa de errado na gravidez para poder fazer ela nascer assim, né? Fiquei me procurando em todos os movimentos que eu fiz durante a gravidez, depois que eu descobri quando que nasce a mandíbula, o que eu fiz naquela época, certeza que eu estraguei a minha filha, né? Projetando, tipo, se alguém fez merda, fui eu. Mas eu fiz esse trabalho de tentar me investigar para ver se eu tinha feito alguma coisa inconsciente com a minha filha, irresponsável, e descobri que não. Sei lá, alguma coisa aconteceu que ela nasceu assim. Mas depois eu fiquei muito preocupada eu detectei logo no começo, né? Na primeira semana eu já percebi a assimetria do rostinho dela, já fui atrás, já fui descobrindo e tal, e a gente ficou sabendo, ela vai ter que passar por várias cirurgias ao longo da vida. E eu falei, cara, como é que eu vou ajudar minha filha a passar por isso, né? E o lance foi que eu percebi que, tipo, os meus medos eram que ela não ia se aceitar, né? Que ela não ia ser aceita pelos outros, principalmente, né? Que ela ia sofrer de se sentir rejeitada e de talvez ter uma autoaceitação. Será que ela vai conseguir se olhar no espelho, se sentir bonita, se sentir à vontade?
que na verdade, ela é linda, maravilhosa, tá? Era uma ideia, era uma projeção muito forte minha. E foi interessante porque esse medo que eu tive me provocou no sentido de, cara, eu preciso ir atrás de um jeito de garantir que minha filha se sinta bem sendo ela mesma. Pelo amor de Deus. Ela não pode passar por essa dor. Eu tenho que ajudar, eu tenho que ser uma pessoa apta a apoiar minha filha para que ela se sinta forte, maravilhosa, incrível, foda, independente da malformação dela, né? E aí, quando eu fui entrar em contato com a criança interior e descobri o conceito da criança interior e comecei a trabalhar com esse tema em mim, eu percebi que eu estava projetando uma dor que era minha. Uma dificuldade que eu tinha, que desde criança eu tinha dificuldade de me aceitar, de me achar, digamos, amável, apreciável. Não, ninguém vai gostar de mim. Ou seja, a minha ferida da rejeição que eu comentei lá atrás, né? Essa dor que eu tinha, esse medo que eu tinha que ela vivesse, essa sensação de ser rejeitada, não era nada diferente do que eu tinha vivido. Era uma projeção minha. E aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar para que eu me aceitasse, porque eu percebi que na altura dos 35 anos, que foi o ano que ela nasceu, a idade que eu tinha quando ela nasceu, 35 para 36, eu ainda não tinha essa autoaceitação, esse amor, essa garantia de que, cara, eu sou foda, entendeu? Então eu não tinha como transmitir isso para ela, porque eu não era exemplo. E tudo que eu aprendi da criação consciente é principalmente isso. A gente consegue passar para os nossos filhos aquilo que a gente consegue ser. Não adianta eu cobrar deles aquilo que eu não consegui realizar em mim. E aí fica o grande compromisso, o grande convite. Os nossos filhos, eles vêm e eles realmente conseguem fazer um convite pra gente. Mamãe, você já olhou para essa dor da rejeição que você tem? Quem é você para achar que você vai poder me transmitir segurança de mim mesma, amor por mim mesma, se você ainda não tá se amando como você é? Se você ainda não se aceita? Por que você não olha para isso? E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E hoje eu posso dizer assim, anos-luz, me aceito muito mais, me amo muito mais, me acho muito mais foda do que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando ela nasceu. Entendeu? Então, assim, pra mim foi um privilégio, porque por mais doloroso que tenha sido conviver com essa ideia, né, de que ela tem uma malformação, de que a gente vai ter que viver tudo isso, esse é um exemplo básico de como ela me provocou esse chamado pro meu crescimento pessoal e pra esse trabalho comigo mesma, de me maternar e de aprender a me amar de novo. Então, assim, eu sinto que eu sou privilegiada de ter sido convidada por ela, dela ter me escolhido para poder acompanhar ela nesse processo dela, né? Que por algum motivo ela veio desse jeito para viver alguma lição e ela me selecionou para estar com ela nessa lição da vida que ela tá se propondo a viver, né? E ao mesmo tempo eu estou agraciada porque eu respeitei, eu identifiquei o convite dela e eu trabalhei isso em mim. Então eu me sinto crescendo junto com ela. Eu acho que o grande ponto, assim, lindo da maternidade que ela me traz é a gente cresce junto com os filhos se a gente ouve o chamado deles e aceita o convite que eles estão fazendo. E pra mim é isso que ela faz comigo constantemente. Então eu aprendo muito com a minha filha, sou muito privilegiada por ter a Nara comigo, agora ela tá com 8 anos e aprendo todos os dias com ela. E aí eu vou apresentar pra vocês o que eu fiz. A partir de todo esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses anos, teve um momento que eu decidi que eu precisava criar atender as mães, né, tipo, como educadora parental. Eu fazia atendimentos individuais, mas teve uma hora que eu tive vontade de criar uma mentoria em grupo. E aí eu vou apresentar para vocês, porque aí eu condenso ali nessa mentoria todos os aprendizados com um passo a passo, com um caminho de 10 semanas, para que vocês possam vivenciar mais ou menos isso que eu sinto de transformação em mim, né, a partir das ferramentas que eu fui aprendendo ao longo dos anos, aplicando comigo e trazendo isso para as mães. E claro, a cada grupo que eu faço, que agora vão entrar os grupos 24 e 25, né? Cada grupo que eu faço, eu vou aprimorando, eu vou melhorando, a partir também do feedback dessas mães que já participaram, nesse momento já foram mais de 600, tá? Então eu vou virar a tela para que vocês possam olhar o computador, para que vocês possam acompanhar a página da inscrição, e aí eu vou explicar para vocês como que funciona a estrutura da mentoria, tá bom? E aí depois a gente pode colocar dúvidas aqui, e a Bia, minha assistente, vai me ajudando, perguntaram tal coisa, e vocês vão tirando dúvidas para ver se faz sentido para vocês fazer. Deixa eu ver aqui. Ok. Dá pra ver, né? Mais ou menos. Acho que sim. Então, é o seguinte. A gente tem aqui 10 vagas, né? Já tem algumas mães que estavam se inscrevendo. Ih, cadê? Tá aqui. Estavam se inscrevendo, então tem menos vagas do que 10. Acho que tem umas 7 ou 6 agora disponíveis. Mas, o que acontece? Essa mentoria, ela serve para você
Qual que é o intuito? É que você consiga maternar os filhos com mais leveza e conexão através de um reencontro com a criança interior. Ou seja, eu quero te ensinar a aplicar a criação consciente, mas o processo sempre vai ser de você olhar para sua criança interior e aprender a maternar ela, tá? A mentoria ela consiste em 10 módulos com várias aulas que vão ser liberadas semanalmente para vocês durante 10 semanas, tá? Nessas 10 semanas também tem 10 encontros ao vivo comigo, que duram cerca de 2 horas e meia, e são grupos, que eu formo 2 grupos com 30 mães apenas, tá? Para que a gente possa ter uma proximidade. Então, diferente de algumas mentorias que vocês veem por aí, é uma coisa muito seleta, de um grupo pequeno, para garantir que eu possa estar perto de vocês. Porque assim, eu vou conseguir responder vocês, eu vou estar sempre sendo a pessoa que não é alguém de fora da minha equipe que vai responder pergunta de vocês, vou ser eu, tá? E nessas 10 semanas vocês também estão dentro de um grupo do Telegram, interagindo entre vocês e comigo lá moderando o grupo, tá? Ao todo, já tem mais de 600 mães que participaram dessa mentoria em 28 países pelo mundo, porque ela é toda online, tá? E aí, aqui estou eu com a minha filhota, vocês não costumam ver ela na rede, então hoje é um privilégio. Mas qual que é a ideia, né? Tipo, qual que é a estrutura? Aqui vocês conseguem ver um monte de depoimento de mães que já participaram, tá? Mas o que vocês vão ter, né? Vocês vão ter mais de 48 aulas em formatos de áudio. Na verdade, deve ter mais já, porque eu gravei algumas, eu sempre tô incrementando, né? Distribuída ao longo de 10 semanas, né? Onde eu vou estar apresentando os conceitos e as ferramentas da criação consciente. Esses 10 encontros semanais de 2 horas e meia que vão dar mais de 25 horas ao vivo comigo, né? Onde vocês vão estar no Zoom comigo, então vocês vão poder participar com perguntas e tal. E nesses encontros, o que eu faço? Eu faço geralmente um resumo do módulo, né? Do módulo da semana. Quem entrar agora, por exemplo, já vai ter o módulo das boas-vindas, o primeiro módulo disponível. E aí eu faço alguma dinâmica, e aí depois eu abro para partilhas e dúvidas, e depois eu coloco... tá dando uma falhinha de coisa aqui, de foco. E depois eu coloco... Às vezes tem uma visualização com a criança interior no final, depende um pouco do que for o tema da semana, tá? Sempre que vocês perderem esse encontro semanal, saibam que ele vai ficar gravado, não tem problema. E todo o material da mentoria ele fica disponível para vocês durante 2 anos, tá? Para que vocês possam ver no ritmo de vocês, para que vocês possam rever. Não tem problema nenhum enquanto a isso. Caso você tenha que pausar ou perca o ritmo, ou trave por alguma questão, você pode retomar no teu ritmo e rever o material até 2 anos. Para mim isso é muito bom. Eu muitas vezes faço um curso que tem um prazo longo assim de acesso e refaço ele para poder... E eu sinto que é muito diferente a primeira e a segunda vez que eu faço. Muitas mulheres relatam isso, tá? Vocês participam de um grupo exclusivo do Telegram, com meu acompanhamento, interação entre as participantes, onde vocês podem colocar dúvidas, partilhar a experiência de vocês, trocar lá o resultado de algum exercício que vocês fizeram. Vocês vão sempre receber uma apostila com PDF, com resumo das aulas, com exercícios e com sugestão de material extra. E aí, vocês têm algumas visualizações também que vocês vão poder fazer. Sempre que tiver uma visualização no encontro ao vivo, vai ter uma gravação dessa visualização separadamente lá na plataforma para ficar mais fácil, tá? E são vagas limitadas, que eu acho que isso é uma coisa muito diferencial, assim, do meu trabalho, porque realmente um grupo de até 30 participantes garante essa interação e um tratamento, assim, exclusivo, pessoal, né? E cria esse grupo também de muita, digamos, um espaço seguro para essas mães, né? Porque eu acho que isso é muito importante, é muito curativo quando as mulheres estão falando entre si, trocando entre si, e podendo se vulnerabilizar num espaço onde elas percebem que não tem julgamento, né? Então isso é uma coisa que é diferencial mesmo. Aí eu vou descrever para vocês rapidinho quais são os módulos. Tem o módulo de boas-vindas, que agora eu até reformulei ele, coloquei entre as coisas para diretrizes de como que você tem que aproveitar a mentoria e tal. Ele já fica disponibilizado para quem se inscreve logo de cara, né? Agora, por exemplo. Mas também tem uma parte lá para orientar como que vocês fazem para conversar com o filho de vocês, caso vocês estejam migrando para a criação consciente agora e de repente precisem explicar, nossa, por que eu tô deixando de castigar, né? O que vai acontecer a partir de agora? Ou até para fazer uma reparação, pedindo desculpas por tudo que já aconteceu até agora, né? E aí, logo quando a gente começa na primeira semana, a gente vai falar já da criação consciente. Eu vou explicar o conceito da criação consciente, diferenciar ela da educação tradicional e explicar como que a gente faz para romper com a educação tradicional, né? Depois eu vou falar sobre a autoeducação no segundo módulo. Então, eu vou explicar um pouco por que a criança interior está ferida,
Vou falar também de como que a gente faz para romper os padrões da infância. Vou falar alguns relatos pessoais e vou entregar para vocês já uma ferramenta muito poderosa do poder da comunicação entre mães e filhos, que ensina vocês a falarem com os filhos durante o sono, por exemplo, para poder ajudar com algumas questões que vocês percebem que, de repente, do comportamento deles que incomoda vocês, tem correspondência com algo seu e vocês vão libertar os filhos de vocês dessas questões. Quem me acompanha faz tempo sabe que eu falo muito disso, eu muitas vezes dou exemplo disso na Tenda Materna, que aliás esqueci de falar, eu tenho um podcast que é o da Tenda Materna, com a Clarissa de Achiara, uma das mulheres incríveis com quem eu já fiz programas e já participei do Zoom Zoom, que era um programa que ela tinha online da criança interior, e depois eu fui facilitadora também do Zoom Zoom, e depois agora a gente tem a Tenda Materna com 60 episódios já, maravilhoso, busquem a gente no Spotify. Mas essa ferramenta eu aprendi com ela, inclusive, e aí a gente já falou bastante disso na Tenda Materna. Mas é bem legal porque, assim, qual que é o intuito? Logo de cara você vai ter várias coisas que cada módulo que você for avançando, você tem coisas para aplicar no seu dia a dia, para sentir já a diferença, né? Que desde que seja do seu olhar, da tomada de consciência, até ferramentas mesmo que você pode aplicar, né? E aí, no terceiro módulo, foi um módulo que eu criei depois de um tempo, porque eu quis trazer para vocês com mais, digamos, mais escancarado do que só como base de trabalho, o trabalho da Byron Katie, que é uma autora que eu gosto muito. Ela era muito assim, o pano de fundo do meu trabalho. Só que eu não trazia a ferramenta para aplicar com vocês. Eu usava ela de referência. E eu achei que era muito importante vocês conhecerem essa ferramenta do trabalho da Byron Katie, para preencher esse formulário do Julgue o Seu Próximo, aprender a fazer as perguntas que ela faz, as inversões que ela faz, porque isso é um divisor de água na vida de vocês. E assim, eu tenho inúmeros relatos. Então aqui, qual que é o intuito? Fazer com que vocês aprendam a aceitar a realidade como ela é. A honrar aquilo que vem e não brigar com aquilo que a vida nos traz. Porque eu percebi assim, ela percebeu, né? O que a sacada que a Byron Katie teve na vida foi perceber que as pessoas sofrem porque elas resistem àquilo que está acontecendo e não porque aquilo está acontecendo. A partir do momento que eu falo, meu filho não deveria estar chorando por causa disso, eu estou criando uma resistência ao fato dele estar chorando e julgando ele porque eu acredito que não tem motivo para ele chorar por aquilo. Então eu sofro porque eu acredito que ele não deveria estar fazendo aquilo. Quando eu entendo, meu filho está chorando por causa de tal coisa, isso é uma realidade, isso é um fato, não tem por que eu brigar com isso. O meu papel não é ficar julgando meu filho. Meu papel é entender o que eu faço quando meu filho entra nesse lugar de estar chorando por tal coisa. Muda completamente a nossa energia. E assim, não dá para explicar o efeito disso ou por que isso acontece, mas a Byron Katie faz a gente acessar uma energia de amor incondicional pelas pessoas que não tem como explicar sem aplicar, tá? Inclusive, eu falei várias vezes, eu perdi meu pai há 5 semanas, um mês e pouco, e eu já contei essa história dentro do grupo da mentoria várias vezes, mas antes mesmo dele falecer, o quanto que me ajudou eu ter aplicado o trabalho da Byron Katie com meu pai, porque eu tinha muito um olhar de julgar as atitudes dele, as escolhas dele, enfim, a falta dele, digamos, de cuidado que ele tinha com a própria vida, a depressão dele, o problema dele com álcool, tudo. Tipo, como assim? Por que ele não faz assim, não faz assado? Por muitos anos, no meu lugar de codependente, eu queria salvar meu pai, mudar meu pai, eu não aceitava meu pai. E eu falo do meu pai porque minha mãe faleceu há 12 anos, né? Então, tipo, eu conheci a Byron depois, então não consegui fazer isso com ela. Mas quando eu entrei num lugar de entender que eu não tinha o direito de mudar o meu pai, que eu não tinha que ficar empurrando pra ele as minhas verdades, e que era muito melhor eu entender que meu pai era do jeito que ele era e ponto, e amar o meu pai como ele era do que querer que ele fosse diferente, nossa, a minha relação com ele mudou. E a gente teve muito mais proximidade, muito mais conexão, e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de, nos últimos 2, 3 anos, ter convivido com meu pai como ele era, e não com a projeção de quem eu gostaria que ele fosse, e ter tido a oportunidade de aproveitar meu pai como ele era de verdade. A gente ficou muito mais, digamos, conectado por conta do trabalho dela. Enfim, mas isso é um outro ponto, só para dar um exemplo forte, e graças a Deus ele faleceu eu tendo tido essa oportunidade, né? Não fiquei nesse lugar de brigar com quem ele era. No módulo de autocontrole,
A gente vai falar sobre como lidar com comportamentos desafiadores das crianças, né, dos nossos filhos. Não é só para criança, desculpa. É para adolescente, é para filho adulto. Tem mães da mentoria que são avós, inclusive. Tem de todas as idades. Entram mães desde grávidas, bebezinhos, crianças pequenas, adolescentes, puerpério. Puerpério não, desculpa. Puberdade, eu quis dizer. Bom, puerpério também. Entram mulheres no puerpério, não crianças no puerpério. Mas filhos adolescentes e filhos adultos e inclusive filhos que já têm filhos. Então é muito interessante. Na última versão, inclusive, teve uma mãe que entrou, que era avó e que era a mãe de uma ex-aluna minha, da mentoria. Maravilhosa, que acabou se interessando, né? Mas nesse módulo aqui, eu entrego também algumas ferramentas, como a pausa consciente, que é a ferramenta que está no workshop do Respira Não Pira, que vai ser o bônus que eu vou entregar para quem se inscrever hoje, né? Porque nessa ferramenta aí, vocês já vão aprender uma forma de trabalhar a mente de vocês para que vocês não fiquem tão engatilhadas com situações desafiadoras com os filhos, né? É uma espécie de um trabalho meio de mindfulness, de presença plena, para que você possa conectar com o momento presente. Porque a grande dificuldade que a gente tem quando a gente está diante de um comportamento dos filhos que nos incomoda é estar presente. Porque por conta de tudo que invade a nossa mente, a gente tende a julgar os filhos e a querer controlar o comportamento deles, porque muitas vezes a gente acessa uma situação do passado, uma situação de trauma nosso, da nossa infância. E aí a gente entra em lugar de estado de alerta, né? Como se estivesse revivendo aquilo e precisa, de alguma forma, sair desse lugar que parece ameaçador. É por isso que a gente avança e tem um surto com as crianças, né? Com os nossos filhos. E aí eu vou ensinar o quê? Um jeito de vocês conseguirem fazer uma pausa para não se deixar levar para esse impulso, né, automático, de resposta automática que faz a gente ser reativo com os filhos e depois ficar morrendo de culpa. É muito poderosa. Pelo fato de ser muito poderosa e realmente ajudar muitas mães da mentoria, eu acabei transformando num workshop à parte, que eu entrego fora da mentoria, e para quem se inscreve hoje, já teria o acesso a essa ferramenta e poderia colocar em prática, né, até a mentoria começar. Com certeza já sentindo o efeito de alguma das ferramentas que eu entrego aqui, tá? Lembrando que as ferramentas que eu entrego dentro da mentoria não são para aplicar com as crianças, é para aplicar com a gente, tá? É para a gente poder se trabalhar para conseguir entrar numa outra energia quando a gente intervém com eles, e não para poder encontrar um jeito de como que eu faço para meu filho parar de pular no sofá ou aceitar o banho, Não, eu vou estar sempre olhando para mim, tá? E aqui também tem uma aula extra explicando o fenômeno da projeção e tudo mais. No módulo 5, que é um módulo também que é bem potente, tem uma vivência bem forte aí no ao vivo, inclusive, eu falo sobre as necessidades emocionais da criança. E qual que é a importância disso? É compreender o que está por trás do comportamento da criança, né? Porque, assim, na criação consciente, eu vou focar em tentar decifrar o que o comportamento está comunicando. Não só em querer garantir que a criança se comporte bem. Porque eu sempre vou entender que se a criança está se comportando mal, se o comportamento dela é inadequado, existe um mal-estar aí. Existe uma sensação de impotência dessa criança. Tem alguma coisa que está acontecendo para fazer ela chegar nesse limite. Então eu vou rastrear o que será que pode estar por trás, qual que será que é a necessidade dela que não está sendo atendida. Será que ela está precisando de mais amor? Será que ela está precisando de liberdade de expressão? Será que ela está precisando de mais segurança, de mais autonomia, de mais autoconfiança? Eu vou ensinar vocês a decifrar o que pode estar acontecendo, mas primeiro vocês vão olhar para a infância de vocês, olhar para aquilo que provavelmente faltou para vocês, que vocês não receberam, vocês vão se reconhecer ali e vocês vão conseguir olhar para o filho de vocês com mais empatia, tentando entender, caramba, se ele está se comportando assim, deve estar muito desesperador, porque está faltando isso. Será que é isso que tá faltando? Será que é tal coisa que tá faltando? Entendeu? Vocês vão começar a aguçar o olhar de vocês. Então é muito legal porque vira um divisor mesmo de águas para vocês conseguirem compreender melhor o comportamento deles e saber como se posicionar. Depois eu vou explorar bastante o tema da culpa, que na verdade a gente vai fazendo ao longo Peraí. Também é direcionada para pais de crianças de 11 e 12 anos? Sim, Chuchu, para qualquer idade, tá? Talvez você deve ter entrado agora, mas eu expliquei que é desde mães de bebês até mães de adultos, tá? E eu tenho formação também em adolescência, tá? Pra você saber. Mas, de qualquer forma, o olhar sempre vai ser para você. Então, não importa tanto a idade dos filhos. Eu vou falar, eu vou ter repertório para poder
entender a fase dos 12, 11 anos, que é a puberdade, um pouquinho antes tem o Rubicão, tudo isso a gente vai poder abordar, mas independente disso, você vai estar principalmente olhando para a sua história, e isso já vai mudar muito. Você vai conseguir entender melhor o comportamento dos seus filhos, quando você, mesmo com idades mais avançadas do que criança, né? E aí, assim, eu vou, digamos, aprofundar o tema da culpa materna nesse tema aqui, nesse módulo, né, pra gente entender de onde que vem essa cobrança, o quanto que tem a ver com a educação tradicional, que era muito rígida, que não sabia olhar para os erros como se fosse uma coisa natural do ser humano, né? Então existe uma cobrança, uma rigidez, um excesso de rigor da educação tradicional que faz com que a gente fomente essa culpa, porque parece que a gente não tem o direito de falhar, quando na verdade é mais do que previsto que a gente vai falhar. Então o que a gente vai aprender aqui é como que eu vou fazer para lidar com os erros que eu tenho, né, que eu cometo com os meus filhos, ou mesmo na vida, porque vai refletir, tudo que você aprender na mentoria vai refletir em toda a tua vida, na verdade, não só na tua relação com os filhos. Mas quando eu olhar com mais amorosidade e compaixão pra mim, entender que eu tenho direito a falhar, eu vou entender que o erro faz parte, o erro me ajuda a aprimorar, porque ele denuncia onde que eu tenho que dar foco, então ele me traz um aprendizado, ele é maravilhoso quando acontece também, ele é um portal de despertar da consciência e um portal de cura, portanto, e eu vou olhar para isso com muito mais tranquilidade, aceitando, honrando tanto a mãe que eu fui até então, né, porque muitas chegam com, independente da idade, a criança pode ter 6 meses de vida, a pessoa já se sente mal de ter descoberto só agora a criação consciente, entendeu? Ou pode ser adulta, a criança, o filho, e aí a pessoa tá se sentindo mal porque até então educou pela educação tradicional, olha só as sequelas do meu filho, eu olho pra isso, me dói muito. A gente vai trabalhar isso, né, honrar a mãe que eu fui, entender que as coisas acontecem no tempo devido e tudo mais, e que tá tudo bem, e que e entender que os nossos filhos são parceiros espirituais, assim, é uma coisa muito linda o processo de acompanhar essas mães e ver como muda a forma como elas leem, né, digamos, essa forma de olhar, né, tipo, como elas reinterpretam o erro, né, como o erro tem um espaço para acontecer. Você faz as pazes com isso. Então, a gente vai aprender aqui como lidar com os erros. E isso vai também amenizar, né, o nosso perfeccionismo, que é o tema do próximo módulo, né, que eu coloco, porque ele afeta muito, ele é muito um efeito colateral da educação tradicional. A gente fica muito exigente consigo mesma, portanto, a gente cria um discurso interno muito maltratador, onde a gente também se exige demais, e isso afeta muito na relação com os filhos, porque, consequentemente, se eu não aceito que eu tenho o direito de errar, se eu fico me cobrando esse perfeccionismo, eu vou também cobrar isso dos filhos, ou eu vou inspirá-los a agir dessa forma, porque eles vão me ver agindo assim. De novo, eu caio na história do eu é que tenho que me trabalhar, para poder ser exemplo, para poder inspirar meus filhos a serem um adulto digno de imitação, né, e não simplesmente cobrar deles. Olha só, tipo, eu aprendi a amenizar o meu perfeccionismo, quer dizer, eu continuo me cobrando pra caramba, mas eu acho que você não tem por que ficar se cobrando tanto. Não, eu tenho que primeiro aprender a ser leve comigo, né, então a gente vai revisitar isso daí, é bem legal, porque muitas pessoas não percebem esse perfeccionismo até chegar nesse módulo, né, e aí depois a gente vai aprender a lidar com isso. Depois eu venho para o módulo de autocuidado, eu decifro um pouco por que a gente não consegue se cuidar. Muitas vezes a gente fica naquele lugar, naquele discurso de tipo, não tem tempo pra mim, olha só, o parceiro não colabora, eu não tenho rede de apoio, eu fico num discurso muito de vítima de que não tem como fomentar isso. Porém, ao longo da mentoria, eu vou entregar várias formas de vocês fazerem um autocuidado, digamos que requer muito pouco tempo de dedicação, mas eu quero que vocês entendam aqui, principalmente, o que faz eu não conseguir me cuidar. Que é muito além dessas falas, que muitas vezes elas fazem sentido, elas explicam muita coisa. Seria maravilhoso se a gente tivesse rede de apoio, seria maravilhoso se o parceiro colaborasse mais, alguma coisa do tipo. Porém, eu também tenho que entender que eu, com as crenças que eu trago da infância, com os padrões que eu trago lá de trás, posso sim estar alimentando esse lugar de não merecer esse cuidado, não merecer uma pausa, não merecer esse carinho por mim mesma, não saber me cuidar, de estar transferindo esse cuidado sempre pro outro e achar que, tipo, o outro que tá fazendo eu não olhar pra mim, mas na verdade eu não sei olhar pra mim.
Eu tô acostumada, entendeu? A não olhar pra mim. Então a gente vai falar de várias coisas aqui que vão ser meio que um tapa na cara, mas aquele que é importante de ser dado para que a gente possa construir esse lugar de autocuidado e voltar a se sentir merecedora desse lugar de autocuidado, entendeu? Deixar de colocar o poder do meu cuidado na mão dos outros. Eu é que tenho que fomentar e criar esse espaço. Chega, né, desse lugar. E aí eu criei esse módulo da codependência emocional porque ele é um reflexo também muito forte de muitas pessoas que vieram da educação tradicional, que digamos que é, para além do perfeccionismo, a pessoa ela cria esse traço de codependência, que é um conceito que, quando eu me descobri codependente, mudou muito também para mim, porque eu consegui nomear e entender da onde que vinham vários dos meus comportamentos e padrões de relacionamento e tudo mais. Por que eu tava vibrando nesse lugar, por que eu queria cuidar sempre do meu pai, e ficava desesperada em mudar a vida dele, por exemplo, como eu citei agora atrás, né? Tinha a ver com esse traço da codependência, desse lugar que não é meu, mas que é um traço que eu percebi que, tipo, como eu sou codependente, eu tenho que cuidar disso a vida toda, para que isso não influencie tanto na minha maternidade. Quem me segue há um tempo sabe que eu falo disso bastante, mas enfim, eu decidi transformar isso num módulo porque mesmo que você não seja codependente, você vai conhecer alguém codependente depois de você ver esse módulo e você vai entender muito melhor essa pessoa e vai ser mais fácil você se relacionar e ter empatia por ela, tá? E depois eu fecho na 10ª semana com o tema da maternar a criança interior, onde eu vou entregar mais recursos para vocês trabalharem a criança interior, mas vocês vão estar falando da criança interior toda a mentoria, entendeu? Eu vou estar sempre falando fazendo visualizações, algum trabalho de vamos lá escrever no caderno, escrever uma carta para essa criança, para a gente poder acessar a história dela, validar aquilo que aconteceu com ela, dar nome, deixar ela se expressar e acolher essa criança, depurar tudo que precisa ser tirado de dentro, enfim. Como eu tenho também estudado trauma com a Flávia Penido, fazendo uma formação com ela, né, em parentalidade, apego e trauma, eu também tenho trazido do grupo passado para cá algumas ferramentas de autorregulação para a gente poder trabalhar, para poder conseguir, digamos, corregular os filhos quando eles estão em estado de nervoso, estão desregulados emocionalmente, tá? Enfim, as pré-inscrições estão abertas hoje com esse desconto de R$1.000, tá? E quais são as vantagens para quem se inscreve agora? O grupo vai começar 16 de outubro, eu expliquei lá na frente, né? Desculpa, lá atrás, no começo da live. Mas quem se inscreve agora já vai ter esse bônus aqui do Respira Não Pira, que eu falei, que é esse workshop, né? Para poder falar da pausa consciente, que eu só vou ensinar para vocês no começo de novembro, lá pelo 4º módulo, né? Mas que a pessoa já pode começar a aplicar e já diminuir a quantidade de surtos, com certeza. Quem se inscreve agora também ganha a entrevista que eu fiz com a Ivone Laborda, que é uma das referências que eu tenho de base de linha de trabalho, né? Que ela vai ser muito citada dentro da mentoria também. Ela é uma catalã que mora aqui na Espanha, que também é educadora parental, apesar deles não usarem esse nome. Mas ela fala consultora em criação consciente, né? Ela faz formações e tudo mais. Eu já fiz muitos workshops com ela, já conheci ela pessoalmente. E eu tenho essa live aqui com ela, que é o que nos impede de dar amor incondicional aos nossos filhos. A pessoa vai receber. Bom, aqui já não é exclusivo da mentoria, de quem se inscreve agora, né? Mas quem se inscreve nas turmas 24 e 25 vai ter o acesso à série dos surtos maternos, que vai acontecer em outubro, 2 semanas antes de eu abrir as inscrições, né, pro negócio, pra mentoria. E aí vocês vão ter uma série de aulas lá, que é quem é a criança interior e por que ela te faz surtar, como praticar a criação consciente sem cair na permissividade, quero parar de surtar, é possível, e como maternar a criança interior. Essa série eu já fiz várias vezes, né? Ela já foi vista por mais de 45 mil pessoas e vai ter de novo essa edição para quem quiser ter uma degustação da mentoria. E depois que eu faço a degustação da mentoria, as pessoas que entram na mentoria, a série fica acessível só para quem durante a semana da mentoria, em que ela está acontecendo. Depois eu coloco ela como um bônus exclusivo de quem se inscrever nas turmas. E aí tem vários bônus também dentro da mentoria que são interessantes. Tem essas aulas que a gente ganhou de presente, que foi da Marizuin, por exemplo, falando sobre as feridas da infância e a construção da personalidade. Ela trabalha com Enneagrama, então ela faz uma descrição das 9 personalidades possíveis da criança interior, baseada no Enneagrama, bem legal. Tem esse bônus da Bruna Garrossin, que fez a atuação consciente comigo na Escola da Educação Positiva e também foi minha aluna da mentoria, onde ela explica aqui como que a gente pode encontrar uma relação de equilíbrio entre
as telas e os filhos, né? E tem esse bônus da Mel Araújo também, que foi uma aula que ela deu pra gente de presente, que é sobre a ciência da conexão. Depois tem o da Clarissa, que na verdade são encontros que eu fiz comigo, tá? Dentro da mentoria. Então, tipo, encontros exclusivos com as convidadas especiais. E aí tem o acesso... E aqui, a Clarissa fez um com a gente falando sobre agressividade, como lidar com a raiva dos nossos filhos e de nós mesmas. Depois teve um que inclusive, assim, esse encontro foi incrível. Depois teve um que foi com a Ana Cecília, que foi sobre inteligência emocional, como ajudar as crianças a desenvolverem inteligência emocional. Teve um que foi de comunicação não violenta com a Carol Nalon. Depois teve um que foi sobre narcisistas na família, né? O que a gente faz com... Inclusive vai ter, nos Surtos Maternos vai ter uma das lives que a gente vai fazer, vai ser com a Tariana Rocha, que ela é especialista em narcisismo, tá? E aí, depois, tem vários outros que eu considero como se fosse uma biblioteca para vocês terem acesso, porque não necessariamente você precisa ver todos os bônus que tem disponíveis, mas você tendo alguma demanda de um tema que você acha interessante, importante trabalhar, você vai lá e fala, a sexualidade da mulher após a chegada dos filhos. Puxa, tem um bônus, você tá com uma questão em relação a isso, tem um bônus com a Malu Paz Leme sobre esse tema. Esses bônus, eles são baseados em temas que foram demandas dos grupos anteriores. E aí eu fazia, numa época eu fazia todos os meses, eu fazia um encontro com convidados de fora. Depois eu vi que tinha muita coisa, eu falei, não, vamos dar uma pausa aqui para o pessoal não ficar muito saturado. Mas tem vários encontros lindos. A autoestima da criança, por exemplo, com a Flávia Penido, que também vai estar nas lives de esquenta da nova série dos Surtos Maternos. Aí tem Ressignificando o Puerpério com a Roberta Arendi. Tem Crenças por Trás das Questões Financeiras com a Lúcia Stradiotti, que é minha mentora de financeira também. Tem a Relação do Casal após a chegada dos filhos, com a Chetana. Tem a Separação com Filhos, Desafios com a Viviane Marques, né? Que é psicóloga e educadora parental da disciplina positiva. E tem um livrinho da Minha Vida em Duas Casas, que eu fiz, inclusive, a introdução dele. E tem o Que Aprendemos com os Nossos Filhos com a Isa Andrade. E um workshop de maternidade no currículo que fala do burnout, fala de carga materna e tudo mais com a Paula Costa, que é bem legal, tá? E aí, assim, as datas, né? A mentoria, ela vai estar acontecendo a partir da semana do dia 16 de outubro. E os encontros, eles são ou nas quartas-feiras à tarde, na turma 24, das 2 às 4h30 da tarde, né? Do horário de Brasília, pela plataforma do Zoom. Lembrando que se a pessoa não tem disponibilidade para estar lá no ao vivo, ou se ela perde algum encontro, eles sempre ficam gravados, tá? E aí a pessoa pode ter acesso para poder assistir em até 2 anos. E na turma 25, aqui tem uma errata, era para estar 25. Ele acontece às quintas de manhã, das 9 às 11h30 da manhã, no horário de Brasília, também pelo Zoom, tá? A partir da semana do dia 16, então a partir do dia 19 de outubro, até a penúltima semana do ano, tá? Eu tento sempre não pegar a semana do Natal, para não atrapalhar muito a época das férias. E aí, a duração da mentoria, como eu falei lá, tem 10 semanas de duração, né? Com esses 10 encontros ao vivo semanais, de até 2h30, e a participação num grupo fechado do Telegram ao longo desse período. Esse grupo do Telegram, ele fica para vocês podem interagir nele depois que termina o período das 10 semanas, mas ele, quem fica, na verdade... Eu não fico mais interagindo depois das 10 semanas, entendeu? Ele fica lá pra vocês e vocês podem, no máximo, dou uns recados, às vezes dou um alô e tal, mas eu não tenho gás pra poder ficar com 25 grupos ao mesmo tempo. Mas vocês têm ele lá de presente pra vocês. E todo esse acesso fica durante 2 anos, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui, tem mais depoimentos de mães que participaram, quem quiser olhar depois, esse link tá disponível lá no grupo da lista de espera, tá? Então é só entrar lá. Já tem mães atendidas em 28 países, né? Esse é um desenho que eu fiz aqui. E para vocês entenderem do valor, né? Se vocês fossem pagar o valor da mentoria, o valor cheio, né? Tipo, completo, ela tá... Hoje, eu considero que ela tá valendo R$ 2.997, né? Que vocês poderiam parcelar em 12 vezes e tal. Mas hoje, vocês têm R$ 1.000 de desconto nessas condições especiais. E esse valor vai subir quando eu abrir as inscrições em outubro. Tá? Porque eu vou abrir no dia 9.
as inscrições para começar a mentoria uma semana depois. Então esse valor já não vai estar existindo. Então se você quer aproveitar esse desconto, se você fizesse 5 sessões comigo, por exemplo, individuais, você pagaria mais do que isso. E eu acredito que, na verdade, estando no grupo com as mães, tem um processo, um poder curativo muito forte estar em grupo. Elas falam muito isso, como é poderoso isso. Foi até curioso, porque meu pai faleceu, eu estava na 7ª semana da mentoria, eu tive que pausar a mentoria por uma semana. Depois eu sofri um acidente em São Paulo, tive que pausar uma semana a mais por conta do acidente. E aí a gente ficou 2 semanas parada, e nesse meio tempo as meninas acabaram, um dos grupos, elas montaram um grupinho para poder falar entre si, me deixar um pouquinho de canto para preservar a minha dor e tal. E elas falavam, gente, como é forte isso da gente conseguir interagir num grupo onde a gente se sente segura, né? Porque a gente tem essa intimidade, a gente tem essa proposta parecida, a gente tem tudo isso que enfim, que essa compreensão, né, esse sentimento de vamos juntas, e mesmo na dor, mesmo na dificuldade, e se escutar, e aprender a se escutar, que é algo que eu vou fomentar lá dentro, né? Mas enfim, o lance é que, tipo, para aproveitar, vocês as formas de pagamento que vocês têm é pagar pelo Pix, por transferência, tudo na plataforma, né? Ou em 12 vezes pelo cartão de crédito, tá bom? E se precisar de alguma coisa diferente, porque eu moro na Espanha, por exemplo, eu tenho conta aqui na Espanha, conta fora, né? Tenho PayPal aqui fora também. Então, dá pra falar com a Bia, clicar aqui nesse negocinho aqui no canto, né? Essa coisinha aqui do pedir ajuda, para vocês poderem falar pelo WhatsApp com a minha equipe, com a Bia. E é isso, gente. Eu vou virar a câmera pra cá, e agora eu vou prestar atenção nos comentários, que eu tava olhando pra tela do computador. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se alguém perguntou algo, Bia, você me ajuda? Se tiver alguém, eu vou fuçar aqui para ver se tem dúvida. Ó, se vocês quiserem entrar na lista para poder pegar o link, digita a lista aí nos comentários para vocês pegarem o link da inscrição, esse que eu tava passando para vocês agora, na descrição do grupo, tá? Deixa eu só ver se tem bateria suficiente, que eu acabei de ver que eu não estou com carregador aqui. Mas não tem bateria suficiente para falar com vocês. Ó, dentro da mentoria, você indica livros. Ah, exato, indico livros, indico biografia para vocês, indico documentários. No PDF que eu entrego para vocês toda semana, tem sempre indicação de material extra, né? Que não é uma obrigação, mas é aquela coisa assim, que camada eu quero aprofundar do processo, né? Às vezes eu quero, tipo, uma coisa mais dinâmica, eu tô com menos tempo. E aí eu vou e faço o básico, né? Tipo, faço o exercício que ela propôs e tudo mais. Mas, se eu tiver com tempo, o interesse, eu posso assistir um documentário que eu sugeri, entendeu? Que a Maíra sugeriu. Eu posso assistir a uma série que a Maíra sugeriu. Porque às vezes até uma série pode ser inspiradora pra você entender um conceito da codependência, por exemplo. Assistir um desses anos da vida faz você entender muita coisa, tá? Que mais? Eu não sei se tem dúvidas lá em cima, deixa eu ver. Porque tinha coisas que perguntaram, eu respondi. Então, aqui teve a Rosana falando aqui, foi maravilhoso o seu curso para a minha vida, que linda. Sim, a Rô, por exemplo, é essa pessoa que eu falei que é mãe de uma das mentoradas. De um grupo passado, teve uma mãe de uma turma que acabou indicando a própria mãe para fazer o processo, e ela quis fazer. Não é sempre que as mães topam esse tipo de aventura. Inclusive, eu ensino lá dentro a não ficar com essa expectativa, porque a gente tem que aprender o caminho de cada um, aceitar meio que o caminho de cada um, né? E às vezes é muito doloroso entender que os nossos pais não estão dispostos ou a fim de se transformar, de promover uma mudança, né? E isso dói muito, mas a gente tem que lidar, né? Tipo, deixa eu ver, o desconto especial com bônus exclusivo. Tá, não, acho que aqui não era pergunta. Só dando uma passada aqui em tudo que já aconteceu pra ver se tem alguma pergunta solta. E processo de automedicação. Não, acho que é outra coisa. Não é dúvida. Essa aqui eu já respondi. Se é pra crianças de 11 e 12 anos, sim. E a Grace falando que mentoria fantástica. Grace, você seria super bem-vinda. Não. E aí, assim, tem mães também que se reinscrevem, né? Teve mães já que renovaram acesso. Todos os grupos costumam ter, porque mesmo que seja, digamos, o mesmo material gravado, que na verdade, às vezes eu mudo, né? Já mudei algumas coisas da próxima turma.
Mas mesmo sendo, digamos, o mesmo conteúdo dos módulos que estão gravados, elas têm a possibilidade de entrar no outro grupo do Telegram, interagir com outro grupo de 30 mães, né, para criar de novo essa rede de apoio, essa troca aí entre essas mães, que é super curativo, estar acompanhada por mim durante essas 10 semanas no Telegram, porque lá eu vou estar respondendo dúvidas de vocês, que acontece muitas vezes, a mãe às vezes não tem o acesso ao encontro ao vivo, ou já entra sem saber que não vai poder, sabendo que não vai poder entrar no grupo ao vivo, ou às vezes tem algum perrengue, tem que apagar algum incêndio, acontece algum imprevisto, ou nem todas as datas ela está disponível, mas tem algumas que sim, outras não. Independente disso, ela tem o espaço do Telegram, além do espaço da plataforma do curso. Então, tipo, o que ela pode fazer? Ah, eu tenho dúvidas, eu queria perguntar pra Maíra tal coisa, e não vai ser minha equipe que vai responder, vai ser sempre eu. Então, tipo, eu vou lá na plataforma assistir uma aula. Tá, quero perguntar uma coisa, eu posso perguntar na própria plataforma, né? Às vezes eu tenho uma questão que é muito pessoal e eu não me sinto à vontade de colocar no grupo. Então, por exemplo, às vezes uma mãe sofreu um abuso na infância e ela não sente à vontade. Às vezes ela vai falar pela primeira vez pra mim. Ela pode colocar na plataforma e explicar lá, não quero que abra pro grupo, porque na plataforma quando eu respondo, geralmente eu abro o comentário da pessoa com a minha resposta e fica lá pra todo mundo ver. Mas de repente ela prefere que não. Mas ela pode pôr, querendo privacidade ou não, na plataforma, ou ela pode colocar no Telegram. E no Telegram eu vou pedir para vocês escreverem por texto as questões para eu poder rastrear e conseguir identificar quem falou o quê. E eu respondo muitas vezes por áudio. Não sempre, mas algumas vezes por áudio. Aí vira um mini podcast, né? Tipo, a Maíra gosta de falar. Imagina que não. Vira uma mini tenda materna. E aí acaba que muitas de vocês se identificam com a resposta. Às vezes o legal do grupo é isso, né? Às vezes eu não tô com aquela questão, mas aí uma mãe traz aquela questão e quando eu vejo, aquela questão tem a ver comigo. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso e fez eu mudar completamente o olhar de tal questão, entendeu? E me ajudou também. E aí também tem essa coisa da gente se identificar uma com a outra, né? A gente acaba indo por uma coisa de, uau, eu achava que era só comigo e quando eu vejo, tá todo mundo lá. Então o que eu vou tentar fazer no grupo é que vocês consigam se sentir à vontade para se vulnerabilizar. Que vocês construam esse espaço de escuta ativa para que vocês aprendam a escutar. Eu vou estimular que vocês façam dupla de escuta, por exemplo, para que vocês possam conversar uma com as outras sem esse lugar de ficar tentando salvar a outra pessoa, mas de oferecer realmente esse colo onde o outro fala para trazer as questões e eu permito que ela traga a dor dela, se organize naquele discurso que muitas vezes vai fazer com que ela identifique melhor o que está acontecendo, se entenda melhor, e eu não vou ficar naquele lugar do tipo assim, mas fica tranquila que logo mais isso passa, não, porque comigo foi assim. Muitas vezes a gente interrompe o outro, a gente tem esse vício de interromper o outro para distrair o outro da dor. E isso faz a gente muito inapto na conexão com os demais. A gente tá sempre querendo resgatar o outro do sofrimento, né? E aí, o que eu vou ajudar vocês a treinarem é como que eu faço para criar uma intimidade emocional com essa pessoa, um espaço de escuta verdadeiro. Porque se eu não faço isso, gente, é difícil eu promover isso para os meus filhos, e é isso que eles precisam muitas vezes. Eles não precisam de uma solução para as questões que eles estão trazendo, eles precisam de uma escuta, de uma compreensão. O problema maior dos nossos filhos não é o que eles estão vivendo de dor na vida deles. É muitas vezes eles estarem passando por um momento doloroso e não poderem trazer isso pra gente. Sentirem que não tem espaço para trazer isso pra gente. E essa transformação, gente, é uma das chaves que muda a relação com os filhos. Por exemplo, eu até trouxe no e-mail dessa semana, quando eu fui falar desse encontro aqui, uma vivência que aconteceu comigo. Eu fui agora para o Brasil, passei 3 semanas por conta do falecimento do meu pai, né? E no começo de julho, ele faleceu dia 2, dia 3 eu estava no Brasil, cheguei um dia depois, infelizmente. E aí, nessas 3 semanas que eu fiquei longe, foi difícil, eu não consegui levar a Nara, né? Porque foi meio uma coisa de supetão, assim, ela ficou aqui, era verão espanhol, então ela ficou com o pai, graças a Deus ela tinha uma viagem com o pai já planejada de 10 dias e tudo mais. Mas, de certa forma, o pai dela não é muito apto, assim, pra dar esse colo, essa escuta. Ele é meio aéreo para essas coisas, ele não pesca muito essas importâncias ou como fazer isso. Ele é mais de desviar a atenção do que de realmente trazer isso com... Mas e aí, filha, como é que você tá? Entendeu? E eu percebi que ela ficou um pouco desamparada. Eu não consegui abordar isso muito por tela desde lá, né? E ainda teve um problema que eu acabei tendo um acidente uma semana depois que meu pai morreu. Ele morreu no domingo, na outra quarta-feira, eu tava indo pro encontro da mentoria, que eu ia fazer lá, e andando na Vila Madalena, eu tropecei num buraco,
na Rua Harmonia, gente, aquela rua horrorosa. Caí com a cara no chão, quebrei meu nariz, rasguei toda a bolsa. Nossa, estão falando que tem mais 27 segundos, sacanagem. Mudaram o Instagram de novo? Eu vou ter que sair e entrar, gente, tá? Não fujam daqui, voltem. Tô falando que vai fechar em 20 segundos a minha live. Essa é novidade, não tava acontecendo assim, não. E no meio da história... Peraí, deixa eu só ver se eu consigo aqui um print. Ah, perdi aqui uma fala da mãe. Peraí, gente, eu vou ter que voltar, tá? E aí, gente, ó, tava no meio da conversa, descobri que agora o Instagram tá com... tá com 1 hora de limite de novo. Não acredito. Mas enfim, que bom que vocês voltaram. Vou voltar à história. Sofri esse acidente na Vila Madalena, quebrei o nariz, rasguei a boca inteira, fiquei toda com a cara inchada, desesperada. Falei, gente, eu tenho 3 semanas no Brasil, fazia 5 anos que eu não ia pro Brasil, e todos os meus encontros eu tava, tipo, com a cara assim, né? E aí, obviamente, falei com a Nara pela câmera, ela me viu naquele estado, tadinha, ela ficou toda assustada. Então, quando eu cheguei de volta pra Espanha, o pai dela falou, ó, agora você fica 15 dias com ela, porque eu fiquei 3 semanas direto, né? Tipo, não era 15, acabou não ficando 15 como a gente ia fazer, ela tem 2 casas, né? A gente já tá separado. E aí, eu falei, não, beleza, eu fico 15 dias com ela. E aí, aquela coisa, ai, que delícia, ver a mamãe, E logo na primeira semana ela chamou uma amiguinha pra dormir aqui em casa. E quando ela chamou essa amiguinha, na hora de dormir, ela ficou meio assim, mamãe, eu não quero, eu falei, vocês vão dormir no teu quarto, né? Ela falou, não, eu não quero dormir lá com ela sozinha, né? Eu quero dormir com você. E aí, geralmente, o que acontecia? Sempre que ela trazia a amiguinha, ela ficava de boa de dormir com a amiguinha, entendeu? E ela dorme comigo, tipo, todos os dias, assim, eu não tenho problema com essa questão e tal, a gente super curte dormir juntas e tal. A gente já fez alguns processos de tentar ir pro quarto dela, mas sempre dá alguma coisa que ela volta pra trás e ela falou, não, quero dormir com você. Tá bom. Mas quando vem gente aqui, ela fica de boa com a pessoa, e ela ficou falando que não queria. Aí eu falei, será que ela topa dormir com a gente lá na nossa cama? Porque minha cama é gigante. Aí ela perguntou pra menina, a menina falou que não. Aí eu falei, será que ela topa dormir sozinha no teu quarto e você dorme comigo? Aí ela foi perguntar, a menina falou que não. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente faz? E aí, claro, se eu fosse uma mãe que não tivesse com todo o conhecimento e tudo que eu sei, né, sobre a natureza da criança e olhando o comportamento, o que será que tá por trás desse pedido, né? Eu poderia cair na coisa do tipo, minha filha já tá acostumada, nada a ver ela ficar, tipo, nesse lugar de precisar dormir com a mamãe. Imagina, ela já passou dessa etapa. Quando chega a amiguinha, ela dorme de boa com a menina. E eu poderia ficar, Nara, relaxa, dorme com a menina, não tem problema, E insistir, né, do tipo, não tem por que você se sentir insegura com isso. Invalidando o que ela tá trazendo, né? E menos interessada em, digamos, decifrar o que ela estava tentando comunicar e mais preocupada em garantir o comportamento que eu acreditava que era o adequado. Eu já tenho maturidade para isso, já tá acostumada com isso, não tem por que eu ficar dando trela para esse capricho dela. Entendeu? A gente pode entrar no lugar de julgar ou de não conseguir ler. Mas aí eu falei, nesse mato tem coelho. Se ela tá pedindo é porque ela precisa. Tem alguma coisa por trás disso. E aí, aos pouquinhos, eu fui percebendo, né? Tipo, então, o que eu fiz? Eu sugeri que se todo mundo dormir na sala, né? Vocês dormem no colchão, a gente coloca os colchões no chão e eu durmo no sofá, de boa. Aí a menina topou, ela topou, foi maravilhoso, beleza, né? Eu vou lá e dormi na sala com elas e problema resolvido. Só que depois eu fiquei pensando, o que ela tava manifestando? Ela tava insegura. Por quê? Porque eu passei 3 semanas fora, depois que meu pai morreu, e tive um acidente. O que será que pode acontecer com a minha mãe? Entendeu? Então, tipo assim, não era tanto que eu não consigo ficar sozinha, eu não quero ficar longe de você, porque eu não tô segura do que pode acontecer com você, entendeu? Eu tô meio assim, cara, parece que a vida não é controlável, pode, sabe? Tipo, tem uma insegurança aí. E eu lembrei, inclusive, do podcast que eu fiz com a Sara Carolina, maravilhosa, do Famílias Antirracistas, não sei se vocês seguem ela, linda, fiz o curso com ela sobre isso, onde ela explica que pros negros, por exemplo... Gente, é muito forte isso. A cama compartilhada é um jeito da criança se sentir segura, porque, querendo ou não, a realidade da criança preta, né, da família preta todos os dias eu tô sobrevivendo. Porque ser vítima de racismo, muitas vezes, coloca o meu risco de vida, e muitas vezes não, o risco de vida é muito de morrer é muito maior, porque eu posso ser assassinado. Entendeu? Eu posso ser perseguido pela polícia por engano. Então, tipo, a criança, muitas vezes, ela percebe que existe essa insegurança, esse risco maior de vida entre os negros, e ela precisa dormir perto do adulto para garantir que tá tudo bem com ele.
para dizer, cara, a gente sobreviveu, eu quero sentir a tua presença para garantir que você tá vivo. Me deixa até arrepiada pensar isso, entendeu? Então eu lembrei um pouco disso na hora, eu falei assim, não, eu vou dormir perto dela, mesmo ela já tendo passado por isso, entendeu? Então, e aí que eu pensei, não só é importante eu conseguir decifrar o que tá por trás, ou pelo menos eu, antes de decifrar, primeiro eu atendo, depois eu descubro o que acontece, que eu explico lá, não precisa ser pra ontem decifrar o que tá por trás, mas o importante é entender que a criança sempre pede o que ela necessita. E eu vou confiar naquilo que ela tá pedindo. E eu não vou ficar desdenhando para a necessidade dela, ou minimizando o medo dela, ou tentando consertar o que ela tá sentindo ou tá manifestando. Eu vou primeiro tentar atender nesse sentido. Tá, eu vou lá, durmo com ela, depois eu tento entender o que tá acontecendo. E depois eu agradeci o quê? Porque eu tinha criado esse espaço de intimidade emocional com ela, né? E então o que eu acho que é importante que eu vou trazendo dentro da mentoria? Se eu tenho, como na educação tradicional, o vício de ficar consertando o sentimento que meu filho traz. Ai, bobagem, você tem medo de dormir sozinha, né, filha? Nada a ver. Relaxa. Vamos supor que quando ela tivesse trazido isso em outros momentos, eu ficasse desdenhando dela. Ou não necessariamente com esse tema, mas com outros, toda hora consertando e corrigindo aquilo que ela traz. Aos pouquinhos a criança se fecha. Ela não vai trazer de novo pra mim se eu ficar toda hora tentando salvar ela, resgatar ela, consertar ela, sabe? Tipo, minimizar, desdenhar, às vezes ridicularizar. Ai, sério que você tá com medo disso? Não acredito. Ai, bebezinho. Sabe? A gente tem várias estratégias da educação tradicionais, algumas que são mais sutis, que parecem lindas porque a intenção é maravilhosa, do tipo, filha, mas não tem porquê, imagina, você consegue, vai lá. E a gente acha que pra pessoa criar resiliência, a gente tem que jogar ela pra fazer as coisas sozinha, né? Não, tipo, quando ela enfrentar esse medo sozinha, ela vai aprender a ser forte. Hoje a ciência prova que não, tá? É o oposto disso. Hoje o que a gente entende é, para acompanhar uma pessoa que tá insegura, ela precisa de um adulto que esteja autorregulado, calmo, tranquilo e que traga essa tranquilidade para a criança, que corregule essa criança, que acompanhe essa criança enquanto ela está se sentindo tensa, nervosa, porque as repetidas situações em que ela é corregulada por um adulto, que vai fazer ela criar um registro interno do que é estar segura. E essa autorregulação, ela vai aprender por esse processo dessa repetição. Jamais a gente joga uma criança para estar sozinha numa situação de desespero, entendeu? Então, o que eu não deveria fazer era ignorar e falar, vai filha, vai mesmo assim, entendeu? Porque isso faz com que ela se sinta insegura. E ela perceba o quê? Não posso contar com esse adulto. Olha a dor disso. A gente já entende hoje que a maior dor não é o sofrimento em si, mas é saber que eu tenho que lidar com ele sozinha. Sozinho. É a solidão de perceber que não tem alguém interessado em que se importe com essa dor. Então eu vou lá, tô com medo de estar sozinha, ou tô com medo de estar sem a minha mãe, nesse caso, que tá com a menina, mas tá sem a mãe, e a minha mãe não faz caso. A minha mãe não se importa. Ela fala, vai filha. Tipo, dane-se. Pra mim, dane-se. A leitura que a criança faz é não tem problema. Então, como eu consegui, ao longo desses 8 anos, com todo esse trabalho que eu faço, que eu apresento na mentoria, que eu vou te explicando como que a gente vai gerando essa intimidade emocional, construir isso com a Nara, por ter conseguido construir isso com a Nara, ela se sente confiante de vir me trazer um pedido desses, entendeu? Aos 8 anos. O que eu já percebi? Que lá na casa do pai, por exemplo, ela não tem esse espaço. Às vezes o pai, inclusive, ele fala, não, aqui em casa ela não sente medo. Eu faço ela ir para as cozinhas sozinha, mesmo ela estando com medo, e hoje ela já não pede mais. Ela não pede mais porque ela não tem medo, ou ela não pede mais porque ela aprendeu que com aquele adulto ela não pode contar. Então, ela vai pra cozinha sem medo, ou ela vai pra cozinha com medo e com a sensação de aqui eu não tenho o direito de pedir porque vão falar pra mim que não tem porquê, entendeu? Então, não é assim que ela cria resiliência. A resiliência se cria com esse acompanhamento constante para ela gerar esse registro. Porque eu, adulta, que já consigo ter confiança, já consigo ter tranquilidade, né, já consigo me autorregular, e trazer essa paz, que não é fácil de trazer muitas vezes, porque eu tô falando da situação de medo, por exemplo. Tudo bem, eu consigo ir pra cozinha sozinha, e se minha filha tá com medo de ir sozinha pra cozinha, é muito fácil oferecer essa sensação de segurança. Mas às vezes, a minha filha tá com raiva, minha filha tá nervosa, e aí eu vou lá e fico com raiva dela. Essa autorregulação no momento da raiva, essa é a mais difícil pra gente, né? Tipo, porque também é papel do adulto nessa hora conseguir essa autorregulação para oferecer essa corregulação, para criar esse registro também de como que a gente faz para se autorregular, certo? Então, é muito importante.
adquirir isso. Isso são coisas que eu também vou entregar lá. O que a gente pode fazer para conseguir se autorregular nessas horas? Entre outras ferramentas, né? Mas o fato de eu ter conseguido, nesse exemplo que eu dei, ter oferecido isso pra Nara, garantiu que ela pudesse me pedir: mãe, eu não quero ficar só eu e a menina. Desculpa, você pode dormir com a gente? E eu fiquei pensando, se eu não tivesse construído isso com ela ia dormir com a menina sem se atrever a pedir pra mim. E aí ela fica com essa sensação de desamparo interno. E isso reflete não só naquele momento que é doloroso, mas isso pode se transformar num trauma, isso pode se transformar num comportamento alterado ao longo do dia, isso pode se transformar, sei lá, num tique nervoso, alguma coisa no corpo, sabe? Um ranger de dentes, um roer de unha, do tipo, não tenho direito de expressar tal coisa, então eu vou lá e roo a unha para poder, por exemplo, inibir a minha agressividade, sabe? A gente vai entender várias coisas dessas. Enfim, lá na mentoria eu ajudo vocês a alcançarem isso. Essa tranquilidade de confiar naquilo que os filhos trazem, aprender a decifrar muito desses comportamentos, que pode estar por trás do comportamento, qual é o pedido que está por trás, porque no fundo eu quero me sentir segura de que você não vai morrer, mamãe. Vovô morreu do nada, entendeu? Tipo, ele tava com 68 anos, ele teve um ataque do coração e ele morreu. Ele não sabia se cuidar direito, tudo bem, mas poxa, o que é isso? Quer dizer que a vida tem fim? Minha mãe, ela não chegou a conhecer. Mas o meu pai, ela conheceu, conviveu pouco, porque ele vinha pouco pra Espanha, fazia 5 anos que eu não ia pra lá, pro Brasil. Mas assim, essa sensação de a morte existe, muito forte. E depois, você ainda sofreu um acidente, do nada, uma semana depois, tipo, é muita fragilidade, é muito descontrole, né? Ah, bonitinha a Carol falando que tá com saudade dos nossos encontros. Dá pra voltar. E então, tipo assim, imagina, não poder decifrar isso, entendeu? É muito lindo quando a gente consegue fazer essas leituras e aí a gente consegue entregar para os nossos filhos aquilo que eles precisam, entendeu? Então é esse o trabalho da mentoria, é fazer com que você se torne a mãe que os seus filhos necessitam, entendeu? É um trabalho que eu faço com mães nesse momento, né, que é para esses grupos de 30 mães. Quero convidar vocês, se vocês têm interesse, tem como vocês escreverem lista para receber aí o link da lista de espera da mentoria. Vocês vão entrar num grupo do WhatsApp, lá vocês podem fazer a leitura do grupo, na descrição do grupo vocês podem fazer a leitura lá do que tá na descrição, porque lá vai ter o link dessa pré-venda, onde tem só 10 vagas disponíveis para vocês se inscreverem com essas condições, tá? Esses R$1.000 de desconto e também esse bônus aí do Respira Não Pira, desse workshop, que vocês já podem antecipar a ferramenta da pausa consciente para poder ir aplicando antes da mentoria começar em outubro, porque só com isso vocês conseguem diminuir muito dessa reatividade, muito dessa leitura que eu tô fazendo, assim, de conseguir realmente ler o que está por trás do comportamento e entender, conectar com o momento presente, estar presente para os nossos filhos, como eles precisam, sendo a mãe que a gente precisa ser para eles, entregando para eles aquilo que eles precisam de nós, entendeu? É esse lugar, com uma energia amorosa, com aceitação, com amor incondicional, enfim, tem muita coisa linda que vai acontecer lá dentro. Deixa eu só ver assim, em relação às apresentações escolares ou nos esportes, tenho feito isso na intenção de encorajá-los a participar. Ela fala que vai e não vai. Comecei a falar que não pode desistir para encorajá-la. Depende um pouco, né, Flor? Depende de se é uma coisa obrigatória ou se é uma... Eu, por exemplo, na minha escola tinha coisas que eram obrigatórias e outras que não. E as que não eram, muitas vezes pra mim era uma tortura e eu pedia, pelo amor de Deus, me tira. E muitas vezes os pais não aceitam, né? Eles querem interferir nisso também. E a gente tem que aprender um pouco a entender de onde que vem essa nossa exigência, né? O que a gente está, de repente, projetando. Às vezes é uma coisa que eu queria muito ter tido a oportunidade de fazer, não fiz, quero garantir que meu filho faça, e aí, às vezes não é a pegada do nosso filho e a gente insiste porque acredita que é o melhor para ele, mas na verdade é a nossa criança que gostaria de ter feito. Ou até o inverso. Eu fiz, amei e quero garantir que ele também tenha essa experiência, e às vezes ele não tá também com aquela pegada. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes é o nosso ego, a nossa criança interior, são projeções nossas, ou coisas que a gente acredita que é importante fazer, porque aí a pessoa vai estar preparada para poder isso e aquilo, e às vezes também não é, entendeu? Então, é realmente algo necessário, que é importante para você ou é importante para ele, para os seus filhos, entendeu? Tem que ter uma leitura muito cuidadosa aí, porque a apresentação escolar, dependendo do que for, é uma exigência que é muito mais para adulto do que para criança. Às vezes é uma tortura para criança. Nossa, eu passava mal com isso.
e não pode desistir para encorajar, é complicado, depende. Nem sei a idade da pessoa, inclusive, né? Mas às vezes a gente tem que realmente revisar se... benefício de quem, né? Meu filho de 14 anos, minha filha 10. Às vezes ele coloca um colchão de solteiro no meu quarto e aí ela dorme comigo e ele no chão. O pai faleceu 4 anos. Pode se encaixar no teu exemplo? Pode, mas na verdade, se a gente confia que a criança e o filho está pedindo aquilo que ele necessita, pode acontecer também dele estar querendo recuperar algo que ele não recebeu lá atrás. Ele tá querendo conexão, ele pode estar querendo... N coisas, Flor. Acho que dentro da mentoria, por exemplo, você conseguiria decifrar com mais clareza se a gente olhar pra tua história com mais profundidade, entendeu? Aqui eu vou estar, imaginando possibilidades. Mas assim, se ele quer dormir com você, minimamente, ou ele tá inseguro e quer sua presença, ou ele tá precisando de mais presença sua, entendeu? Podem ser N coisas. E o ponto é, por que negar? Entendeu? A gente às vezes fica querendo negar com medo de ele vai se acostumar, ele nunca vai sair daqui, eu vou fomentar a insegurança dele. Não, gente. É o oposto. A gente primeiro tem que atender, depois a gente... Porque se eu acredito que vem de uma insegurança, por exemplo, a insegurança dele eu tenho que trabalhar em paralelo, até ele parar de manifestar essa necessidade de dormir, entendeu? Não é um problema ele querer dormir com você. É um pedido que às vezes está querendo comunicar alguma coisa. Às vezes mamãe, lá atrás eu quis dormir muito com você, senti muito a sua falta. Por exemplo, a Clarissa tem um episódio lá da Tenda Materna que ela conta a história do João. O João tem 14 anos, o filho dela, mais velho. E ela fez treinamento de sono com ele. Ela não conhecia a educação positiva, essas coisas todas. Apesar de ser psicóloga, ela não conhecia nada disso. E ela percebeu o quanto isso foi traumatizante para ele. Quando ele tava ficando mais adolescente, teve uma época que ele começou a pedir pra dormir com ela. E ela ficou feliz. Porque desde o conhecimento dela, ela entendeu que era um momento que ela podia reparar o dano que ela tinha feito. Então ela ia dormir com ele feliz. Nossa, ele tá me dando a possibilidade de poder fazer com que a gente repare esse trauma, né? Cure ele desse trauma de ter ficado se sentindo sozinho, abandonado. Então, confia. Confia naquilo que seu filho traz, entendeu? Porque são sempre convites e possibilidades. E quando a gente percebe que a gente não consegue lidar com aquilo que eles trazem, também é uma denúncia de que tem alguma coisa na nossa criança anterior que pode estar, digamos, denunciando uma dor da criança anterior, entendeu? Tipo, sei lá, meu filho tá respondendo muito pra mim, tá muito respondão. Nossa, eu me irrito demais, eu não consigo. Quando ele vem assim com muita opinião e quer bater o pé pra poder defender as coisas dele. Aí você pensa, quanto você foi reprimido lá atrás e não permitiam que você expressasse sua opinião? Quanto você aprendeu a se calar, a ficar boazinha, a não se atrever, a nunca colocar gerar um conflito, um desconforto com aquilo que você trazia? E aí você aprendeu, inclusive, a não trazer suas necessidades, a não ser autêntica. E aí, de repente, você tá diante de uma criança que se atreve a ser assim? Quando você pagou tudo isso lá atrás, teve que aguentar tudo isso. Então, às vezes, não é inadequação a criança querer se defender. É, digamos, esperado. Ela querer se defender é maravilhoso. Não quer dizer que ela vai ter que fazer o que ela tá defendendo. Não é isso. Não tô falando que, então eu vou ter que fazer tudo o que ela tá pedindo, tudo o que ela tá exigindo. Mas é maravilhoso que ela tenha esse senso de dignidade, assim, falar assim, eu importo e eu vou até o fim tentando me defender e tentando garantir aquilo que é meu, aquilo que eu acredito que é importante pra mim, entendeu? É uma autoestima lá em cima, maravilhosa, preservada ainda. Então é uma qualidade. O que denuncia aí o desconforto, o que esse desconforto mostra é que eu não tenho essa força de me defender, talvez até hoje, e que doeu muito eu ter que reprimir isso lá atrás. Doeu tanto que quando alguém manifesta isso, especialmente o meu filho, que pra mim é uma miniatura de mim, muitas vezes eu projeto, né? Nossa, eu fico uma arara. Essa pessoa não deveria se atrever a ser desse jeito, ela tinha que aprender que nem eu, a ficar quietinha, a calar a boca, a não ficar criando caso, entendeu? Então, vem nesse lugar da gente desconstruir a leitura que a gente faz e entender que o trabalho tem que ser feito com a gente e que é maravilhoso que eles denunciem isso. Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira se calando e não tem a oportunidade de ouvir um convite do tipo assim, até quando você vai ficar calada? E de certa forma, quando o filho se atreve a responder e tentar se defender, ele tá falando, e aí? Até quando você vai ficar calada? Tá doendo porque você não sabe se colocar. Não porque eu tô tentando me defender. Porque você não consegue se sentir digna
para poder ir atrás daquilo que você acredita que é a tua opinião, que é importante você defender, entendeu? Faz sentido? É o que você explica na mentoria, né? Tem que confiar, somente gratidão pelo tanto que aprendi. Obrigada, Carol. E aí... Minha filha dorme comigo desde quando veio da maternidade, mas uma vez eu percebo que ela não dorme bem. Mas eu amo dormir com ela. A gente teria que entender por que você acha que ela não dorme bem, né? Porque também o sono é uma entrega, né? Tem muito do que se comunica nesse dormir. Dormir é confiar que eu posso apagar. Dorme às vezes com você, tem que saber se você fica com ela na cama, se você sai da cama, porque aí ela pode se sentir insegura. Tem mil coisas. Na mentoria a gente poderia descobrir isso daí também. E é incrível que as nossas crianças ainda não nos dão chance de construir conexão que nunca construímos antes. É motivo realmente de felicidade, porque quando chega na fase adulta, acho que fica quase que irreversível, exatamente. A gente tem que aproveitar que eles trazem muitos convites, Flor. Nossa, deu um clique aqui, tudo sobre o que eu estou vivendo, Fernanda. Ah, que legal, Fê. Então, gente, doeu muito o que aconteceu lá atrás, a Fê tá falando. Exato. Os meus filhos me mostrando isso, exatamente. Ó, gente, acho que eu respondi a maioria das perguntas. Eu vou finalizar aqui a live para ela não ficar muito extensa. Eu vou ter que juntar as duas. Eu dei um jeito de publicar outra correndo e voltar para cá. Peraí. Maíra, eu preciso muito entrar na mentoria. Como eu faço para fazer a inscrição? Vou ter o bônus do workshop? Vai ter grupos de mães com você? Então, para finalizar a inscrição, vocês têm que entrar nessa lista. Digita a lista aqui nos comentários, porque aí vocês vão receber por privado o link da inscrição na lista de espera da mentoria. Lá vocês podem ler a descrição. A gente vai soltar daqui a pouco também, obviamente, o link da inscrição da mentoria, da pré-venda, para vocês garantirem todos esses bônus que estão incluídos nessas 10 vagas que a gente soltou hoje. Já tem algumas inscrições que foram feitas, não sei quantas até então, mas algumas dessas, assim que terminarem essas 10 vagas, aí a gente vai fechar essa pré-inscrição, tá? Só para as 10 pessoas que se inscreverem nessa promoção. Então, ó, quem quiser, coloca a lista aqui nos comentários para vocês poderem receber lá o link, tá bom? E aí qualquer coisa, a gente vai também, hoje à tarde, provavelmente, abrir os grupos lá para poder tirar dúvidas de vocês e tirar e entender se vocês entram ou não na mentoria, para poder tentar aproveitar essas 24 horas de promoção, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença. Eu vou finalizar aqui. Qualquer coisa, quem não conseguiu clicar e escrever lista aqui, qualquer post que vocês escrevam lista, que estão ali no meu feed, também serve para vocês receberem o link por privado, tá bom? E é isso aí. Tchau, até mais.